Ela era uma princesa destinada a um casamento sem amor. Ele, um guerreiro proibido de sonhar com alguém como ela. Mas quando seus olhares se cruzaram, o destino foi desafiado. Fugir era impossível. Amar era proibido. Mas desistir, jamais. Se você quer saber como essa história de paixão, coragem e traição termina, fica comigo até o final. Antes de começar, já deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias épicas como essa. Agora, bora para a história. No reino de Eldória, onde a honra e a tradição governavam os corações, vivia a princesa Serafina, uma jovem de espírito livre e olhar desafiador. Filha do rei Alistair, ela era prometida ao príncipe de um reino vizinho, um casamento selado por tratados e alianças. Mas o destino, sempre imprevisível, tinha outros planos para ela. Do outro lado das muralhas, entre os soldados do reino, havia um guerreiro cujo nome fazia até os mais corajosos estremecerem: Darius, o Indomável. Não era nobre de nascimento, mas sua força e lealdade o tornaram o comandante mais temido e respeitado do exército real. Serafina o observava de longe, fascinada pelo homem que enfrentava batalhas como se fosse imortal. Um encontro inesperado selou o início do impossível. Numa noite de lua cheia, a princesa escapou dos salões do castelo para cavalgar sozinha, buscando o vento da liberdade em seus cabelos. Mas seu caminho cruzou-se com o de Darius, que patrulhava as florestas. Vossa Alteza não deveria estar aqui sozinha, advertiu ele, sua voz carregada de preocupação. Nem você deveria se preocupar tanto comigo, respondeu ela desafiadora. Mas o brilho nos olhos da princesa o desarmou. Ali, sob as estrelas, entre sussurros e promessas não ditas, nasceu um sentimento proibido. Cada encontro furtivo, cada troca de olhares em meio ao salão do trono, tornava a paixão mais intensa e mais perigosa. O rei Alistair logo suspeitou do comportamento da filha e ordenou que ela fosse vigiada. Quando o romance foi descoberto, a punição foi severa. Darius foi preso e condenado ao exílio, enquanto Serafina foi trancafiada em sua torre até o dia do casamento. Mas a princesa não era uma donzela indefesa. Na noite antes de seu matrimônio forçado, escapou do castelo com a ajuda de uma criada fiel e foi até onde Darius estava cativo. Lutaram contra os guardas, cruzaram os portões do reino e partiram juntos, desafiando tudo e todos. Dizem que fugiram para além das montanhas, onde construíram um novo lar, longe dos tronos e das guerras. Outros contam que Darius voltou para buscar justiça e que Eldória nunca mais foi a mesma. O que é certo, porém, é que a princesa escolheu o amor em vez do dever, e que o guerreiro indomável, ao lado dela, provou que nem mesmo um reino inteiro poderia separar duas almas destinadas uma à outra. Serafina e Darius fugiram sob o manto da escuridão, cavalgando por terras desconhecidas até encontrarem refúgio em uma aldeia distante, escondida entre montanhas. Lá passaram a viver como pessoas comuns, longe da nobreza e das guerras que os separavam. Darius trabalhou como ferreiro, forjando espadas e ferramentas, enquanto Serafina aprendeu a cuidar da terra e ajudar os aldeões. Pela primeira vez, eles experimentaram a liberdade de um amor sem correntes, mas a sombra de Eldória ainda pairava sobre eles. O rei Alistair jamais aceitaria a desonra de sua filha e enviou seus melhores caçadores para encontrá-los. Certa noite, enquanto Darius afiava sua lâmina, Serafina correu até ele ofegante. Eles nos encontraram. Os dois não tinham escolha a não ser lutar. A batalha foi feroz. Os homens do rei eram bem treinados, mas Darius era o indomável. Sua espada dançava como uma tempestade, cortando cada inimigo que se aproximava. Serafina, armada com um arco, disparava flechas certeiras, mostrando que o sangue real em suas veias não a tornava frágil.
Quando a poeira assentou, os poucos sobreviventes fugiram, levando a notícia de que nem o rei, nem um exército poderiam deter aquele amor. Sabendo que não poderiam continuar fugindo para sempre, Darius tomou uma decisão ousada. "Vamos voltar para Eldória", disse ele, seus olhos ardendo com determinação. Não como fugitivos, mas como guerreiros. Serafina apertou sua mão. Ela não era mais a princesa ingênua do castelo. Era uma mulher que escolheria seu próprio destino. Juntos, partiram para reivindicar seu direito de amar e mudar o reino para sempre. Darius e Serafina atravessaram as terras do reino em segredo, reunindo aliados ao longo do caminho. Muitos que viviam sob o punho de ferro do rei Alistair estavam descontentes. Camponeses, guerreiros renegados e até alguns nobres desprezavam a tirania do monarca e ansiavam por mudança. Quando finalmente se aproximaram das muralhas de Eldória, a cidade estava em alvoroço. O rei, sabendo que sua filha e o guerreiro retornariam, havia dobrado a guarda real e se preparado para o confronto. Na calada da noite, Darius liderou um grupo de guerreiros para dentro da cidade, enquanto Serafina usou sua inteligência para se infiltrar no castelo. Sua intenção não era apenas enfrentar o rei, mas provar que o povo queria algo diferente. Quando a manhã chegou, a batalha dentro dos portões de Eldória começou. O povo, inspirado pela coragem de Serafina, ergueu-se contra os soldados do rei. Darius enfrentou os melhores guerreiros do palácio, cortando seu caminho até a sala do trono. Lá, Serafina estava diante de seu pai. "Ainda há tempo para mudar", disse ela. "Governe com justiça ou caia pela espada do povo." Mas o rei Alistair não aceitava a derrota. Ele sacou sua lâmina e avançou contra a própria filha. No último momento, Darius apareceu e bloqueou o golpe. Os dois guerreiros duelaram furiosamente até que o rei, cansado e enfraquecido, caiu de joelhos. "Seu tempo acabou", declarou Serafina, olhando para o pai com pesar. O povo de Eldória invadiu o castelo, aclamando a princesa e o guerreiro como os novos líderes do reino. Mas Serafina não desejava um trono conquistado com sangue. "Não serei uma rainha que governa pela força. O povo escolherá seu destino." E assim, Eldória passou a ser governada não por reis tiranos, mas por líderes escolhidos pelo povo. Serafina e Darius se afastaram da política e viveram entre os cidadãos que ajudaram a libertar, sempre lembrados como aqueles que desafiaram o destino e venceram. O amor proibido que todos tentaram destruir tornou-se a lenda mais bela de Eldória. Com a queda do rei Alistair, Eldória entrou em uma nova era. Serafina recusou o título de rainha e, com Darius ao seu lado, ajudou a estabelecer um conselho formado por representantes do povo. Foi uma mudança ousada e nem todos aceitaram de imediato, mas a coragem dos dois inspirou muitos. O antigo rei, humilhado e sem apoio, foi exilado para uma fortaleza distante, onde passaria seus últimos anos refletindo sobre sua ruína. Enquanto isso, Serafina e Darius não buscaram um trono, mas sim um propósito. A paz em Eldória, porém, não durou muito. O príncipe Orion, herdeiro do reino vizinho de Drakmor, a quem Serafina fora prometida, não aceitou ser rejeitado. Ele via a ascensão de Darius como uma afronta e jurou vingança. Sem aviso, Drakmor declarou guerra. O exército inimigo marchou em direção a Eldória, com milhares de guerreiros sedentos por sangue. Sabendo que a luta era inevitável, Darius reuniu os melhores soldados e preparou a defesa. Mas eles estavam em menor número e a derrota parecia certa. Na noite anterior à batalha, Serafina subiu até as muralhas do castelo e olhou para as estrelas. Darius se aproximou, segurando sua mão. "Se cairmos amanhã, cairemos juntos", disse ele. "Mas eu prefiro vencer", respondeu Serafina com um sorriso determinado. O amanhecer trouxe o som ensurdecedor de tambores de guerra. As tropas de Drakmor avançaram como uma tempestade, mas Eldória não se rendeu.
Sob a liderança de Darius e Serafina, os guerreiros lutaram com bravura. Em meio ao caos, Darius enfrentou Orion em um duelo épico. O príncipe de Drakmor era um espadachim habilidoso, mas Darius lutava por algo maior do que glória ou vingança. Ele lutava pelo amor, pela liberdade. Com um golpe preciso, Darius desarmou Orion e o forçou a se render. O exército inimigo, vendo seu líder derrotado, recuou. Eldória venceu mais uma vez. Com a paz restaurada, Darius e Serafina finalmente puderam viver sem medo. Construíram um lar simples fora da cidade, longe das intrigas políticas, mas sempre perto do povo. O tempo passou e sua lenda cresceu. Os bardos cantavam sobre o guerreiro indomável e a princesa rebelde, que escolheram o amor em vez do poder, e como juntos mudaram o destino de um reino inteiro. Dizem que mesmo na velhice, Darius e Serafina ainda cavalgavam juntos sob o luar, como naquela primeira noite em que se apaixonaram. E assim, a história deles não terminou em guerra ou tragédia, mas em um amor que nunca pôde ser domado. Anos se passaram desde a grande batalha, e Eldória florescia sob um novo tempo de paz e liberdade. Darius e Serafina nunca buscaram coroas, mas se tornaram lendas vivas. Seu amor proibido, antes condenado, agora era contado em canções e histórias por todo o reino. Em uma tarde dourada pelo sol, os dois cavalgaram até a colina mais alta, de onde podiam ver toda a Eldória. Darius segurou a mão de Serafina e sorriu. Nunca imaginei que viveríamos tanto para ver tudo isso acontecer, disse ele. Porque fomos mais fortes que o destino, respondeu Serafina. E ali, com o vento soprando ao redor deles, souberam que venceram não com espadas ou batalhas, mas com a força de um amor que nem reis, nem exércitos, nem o próprio tempo pôde destruir. E assim termina essa história incrível. Se você gostou, deixa o like e se inscreve no canal para mais histórias épicas como essa. Até a próxima.